Fala pessoal, aqui é o Fábio Capabianco. Vamos começar mais uma aula aqui de circuitos digitais. Nós estamos na aula número 5 do módulo. O tema dessa aula é álgebra booleana. Só para um roteiro, a gente vai começar vendo uma introdução sobre as coisas que vemos na aula anterior e o objetivo dessa aula. E essa aula vai ter os seguintes conteúdos. Nós vamos passar pelos axiomas de álgebra booleana, depois nós vamos ver os teoremas, depois nós vamos ver como fazer simplificação de expressões algébricas por meio da álgebra booleana e vamos terminar com exercícios. Então, até a aula passada, nós vimos o que? Primeiro, representação de números, binários, inteiros, de ponto flutuante e símbolos. E nós vimos também variáveis booleanas em formas de circuito, tabela verdade, forma de onda e expressões algébricas. Nós cobrimos esse conteúdo nas aulas anteriores. Nessa aula nós vamos ver então conceitos básicos sobre álgebra booleana, que ela ajuda a gente a fazer manipulação de expressões algébricas, tá? E essas aulas vão ser semelhantes ao aprendizado de operações aritméticas que tivemos na escola, quando nós éramos crianças, com números decimais. Nós vamos ver operações de multiplicação, soma, subtração, o relativo correspondente em álgebra booleana. E para que isso tudo vai servir? Qual é o objetivo dessa aula? A gente vai aprender a simplificar as expressões algébricas que representam circuitos. Simplificar essas expressões é muito importante para a gente gerar circuitos digitais pequenos e rápidos. Se não fosse essa álgebra booleana, os nossos circuitos ficariam extremamente lentos, pesados, e o computador, os dispositivos não teriam o mesmo desempenho do que nós temos hoje. Então, para começar, vamos ver os axiomas de expressões algébricas e de álgebra booleana. O que são axiomas? Axiomas são verdades inquestionáveis. Nós vamos fazer aqui definições. Vamos definir o comportamento das três expressões ou das três operações que nós conhecemos na aula anterior, do not, do and e do or. E esses são os símbolos correspondentes que a gente vai usar para eles. Então, o axioma do and é o seguinte. Se nós tivermos duas variáveis de valor 0, 0 e 0 é 0 o resultado. 0 e 1 é 0. 1 e 0 é 0. 1 e 1 é 1. Isso a gente já tinha visto também na aula anterior, naquela forma de expressões algébricas. O segundo é o axioma do not, né? O axioma do not, ele diz que not 0 é 1 e que not 1 é 0. E finalmente o axioma do or, que é isso daqui, em expressões algébricas, 0 ou 0 é 0, 0 ou 1 é 1, 1 ou 0 é 1, 1 ou 1 é 1. Tá legal? Então esses são os axiomas, são verdades que nós estamos definindo e que, portanto, não precisam ser provadas. Já agora os teoremas, nós vamos ver o que são teoremas. São proposições que precisam de demonstrações para mostrar que eles são verdades, tá? E nós vamos provar os teoremas a partir dos axiomas. Ou seja, os axiomas vão ajudar então a gente a provar que os teoremas são verdadeiros. Para que servem esses teoremas? Justamente para o objetivo da nossa aula, que é a simplificação de expressões algébricas. E os teoremas podem ser provados de duas maneiras, principalmente, né? Uma demonstração por tabela verdade, que a gente vai mostrar todos os possíveis valores de uma expressão algébrica e a correspondente que a gente está querendo simplificar ou manipular com a álgebra booleana. E também nós vamos ver uma maneira de provar utilizando manipulação algébrica, que a gente vai trabalhar como se fosse álgebra mesmo sobre as expressões até chegar no resultado que a gente deseja. Nós temos dois tipos de teoremas, tá? Os teoremas de uma variável e os teoremas de mais de uma variável. A gente vai começar por esses e terminar por esses. E um detalhe aqui, né? Os nomes de alguns teoremas mudam de acordo com a literatura e o autor. Então os nomes que a gente vai ver aqui nesses slides podem ser um pouquinho diferentes daqueles que vocês veem em outros livros. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre os teoremas de uma variável. A gente tem o teorema chamado teorema do complemento.
O que esse teorema diz? Que se a gente tem uma variável booleana x, e a gente diz que a gente quer saber o valor de x, not de x, né? Tem duas barrinhas aqui. Isso daqui é igual ao próprio x. O segundo teorema a gente vai chamar de teorema da multiplicação. O que o teorema da multiplicação diz? Essas quatro preposições aqui. X e 0 é 0, independente do valor de x. X é 1 é o próprio x. X e x é x, e x barra é 0. E o teorema da adição, né, que é com o OR. A gente usou esses nomes aqui meio que pelos símbolos, mas não tem nada a ver com multiplicação ou adição em si, né? Mas vamos lá. Então, x ou 0 é x, x ou 1 é 1, x ou x é x, e x ou x barra é 1. Talvez isso seja muito claro de ver, baseado nos axiomas, mas por serem teoremas eles precisam ser provados. A gente pode fazer alguma prova deles aqui. Vamos fazer um exemplo. Prove que o teorema da multiplicação está correto. Vocês conseguem fazer? Eu vou deixar que vocês pausem o vídeo aqui se quiserem, e aí a gente continua no próximo slide. Então a solução é a gente vai fazer uma tabela verdade contendo cada uma das quatro afirmações. Como fazer essa tabela verdade? Se vocês quiserem pausar aqui com essa dica e continuar, podem fazer isso. O que a gente quer provar são essas quatro expressões que a gente viu no slide anterior, né? Do teorema da multiplicação. E aí, fazendo a tabela, olha o que a gente vai ter. Vamos construir a tabela. X ele pode assumir dois valores, 0 ou 1. Quem é not x? Not x, pelo teorema, né, pelo axioma do not, a gente vai ver que o not de 0 é 1, o not de 1 é 0. E aqui a gente vai usar o axioma da multiplicação. A gente quer saber quem é x e 0. Só que x a gente já sabe o valor. 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 0 também. Ou 1 e 0 é 0. De novo para cá, ó, usando o axioma da multiplicação. 0 e 1 é 0. 1 e 1 é 1. Agora, se a gente tem o x duas vezes, a gente vai fazer 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 1. E, finalmente, x e x not x é 0 e 1, que dá 0, 1 e 0, que dá 0. Olhando essa tabela, olha só se corresponde. X e 0 é a primeira opção, sempre vai dar 0, está correto. X e 1 vai dar igual à tabela do x, então é igual a x, está correto. X e x também deu igual ao próprio x, então está correto. E o último, x e x barra, dá sempre 0, que está aqui o resultado. Então, olhando a tabela verdade e conferindo com os resultados que a gente gostaria de chegar, a gente consegue provar que o teorema da multiplicação é verdadeiro. Agora a gente vai passar para os teoremas de mais de uma variável. A gente tem o primeiro teorema, vai chamar da comutação. É a mesma ideia de comutação que a gente aprendeu também na escolinha, né? Comutar quer dizer trocar. A gente vai trocar de posição as duas variáveis que estão na operação. Então, se a gente tem x1 e x2 é igual a x2 e x1. Mesma coisa para o OR, né? x1 ou x2 é igual a x2 ou x1. Fazendo a tabela, de novo, a gente consegue provar essas coisas. Muito trivial, né? O teorema da associação também é verdade. O que ele diz? A operação AND, se você tiver várias operações em sequência, assim como a gente pode na multiplicação inverter a ordem das operações, ou trocar, a gente também pode trocar aqui. E mais, né? Tem um detalhe a mais aqui que o AND ele pode ser feito de todos ao mesmo tempo. Não é uma operação que é de duas entradas apenas. A operação AND pode ser de múltiplas entradas. Mesma coisa com o OR, né? A gente pode inverter aqui, ela também permite essa associação.
seria a mesma coisa que a soma e a multiplicação também permitem na álgebra decimal, né? Na álgebra normal que a gente usa na escola. Agora o próximo teorema da distribuição. Esse daqui ele vai lembrar também um pouquinho mais para frente, talvez da quarta, quinta série, né? Que a gente aprendeu o quê? Quando a gente tem x1 e x2 ou x3, a gente pode fazer como se fosse uma distributiva aqui, né? x1 e x2 ou x1 e x3. E a mesma coisa aqui, né? Seria colocar em evidência um fator, a gente pode fazer tanto a ida quanto a volta. Esse teorema permite isso. Esse daqui já não é tão trivial de a gente enxergar de cara, né? Seria legal fazer uma prova disso daqui. Agora aqui tem uma expressão que na álgebra decimal não é verdade. Que x1 ou x2 e x3, a gente também pode fazer como se fosse uma multiplicação dos termos internos aqui, uma soma dos termos internos de uma multiplicação, por assim dizer, né? Mas aqui, claro que não é isso. Aqui é um OR de um AND interno. A gente pode fazer o OR de cada um dos termos e o resultado vai ser equivalente. A mesma coisa quando a gente tem dois termos dentro de parênteses de OR ou de AND e por fora é a operação inversa. A gente também pode fazer a distribuição como se a gente estivesse fazendo uma multiplicação na álgebra decimal, né? x1 vezes x3, por exemplo, aqui é x1 e x3, x1 e x4, x2 e x3, x2 ou x4, e x4. E um ou de tudo isso daqui. E também é válido para quando a gente tem aqui a operação ou e as operações AND internas. Também isso daqui é verdade. Então essas duas aqui talvez sejam as mais difíceis de enxergar porque o nosso cérebro ainda não está muito treinado para reconhecer isso, mas são operações verdadeiras também, segundo esse teorema da distribuição. Aí a gente tem aqui um dos mais importantes e os que a gente mais usa, que é o teorema da simplificação. O que esse teorema diz? Ele tem 6 variações, tá? Nessa eu adotei um autor que eu achei num livro, que usa organizado dessa maneira. Por que chama simplificação? Porque todos esses termos vão ser enxugados, eles vão ser reduzidos. Se a gente tem x1 e x2 ou, quer dizer, x1 ou x1 e x2 vai ser igual a x1. Esse termo aqui simplesmente é cortado. Mesma coisa quando a gente tem as operações invertidas, x1e, x2 ou x3, x1 ou x2. Também vai ser igual a x1. Aqui, se a gente tem x1 ou not x1 e x2, o resultado vai ser isso daqui, ó. O x1 aqui de dentro vai sumir. Então vai ficar x1 ou x2. Mesma coisa aqui, ó, com x1 e not x2 ou x2, not x1 ou x2. Que aí no caso o not x1 também vai embora, vai ficar x1 e x2. Toma cuidado com a operação que fica, né, nessa simplificação, que nesse caso aqui é o ou, é a operação de fora que fica. Agora, quando a gente tem aqui, ó, x1 e x2 ou not x1 e x2, o x1 vai embora, tanto ele quanto ele complementado. Essa aqui é uma das principais regras que a gente vai usar durante o nosso curso. E essa de baixo também é verdade. Se a gente tem só em operações opostas aqui do AND e do OR, a gente chega no mesmo resultado, tá bom? A gente tem mais um teorema que chama teorema do consenso. O teorema do consenso é o mais complicado, é o mais longo, só que ele não é muito utilizado. É que quando ele aparece também, ele é muito importante, porque é difícil de demonstrar ele, de deduzir ele. Quando a gente tem 3 variáveis, x1, x2 e x3, e todas elas combinadas entre si, né, com uma operação, sendo outra operação combinando os termos. Então a gente tem OR por fora e AND por dentro, ou OR por dentro e AND por fora. Quando a gente tem cada variável aparecendo 2 vezes, e uma delas está com not uma vez, significa que a gente pode aplicar o teorema do consenso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem 2 vezes o x1, 2 vezes o x2, 2 vezes o x3. E a gente tem o x1
com um NOT aqui. Então o que a gente pode tirar? A gente pode tirar o termo que o x1 não aparece. O termo que não aparece negado, o termo que aparece negado não some. Quer dizer, o x1 ele permanece, o que vai sumir é o outro. Mesma coisa nessa operação aqui. A gente tem x1 em dois termos, x2 em 2, x3 em 3. O x1 aparece ele normal e negado, então aí a gente vai eliminar o outro termo que ele não aparece. E o último teorema que a gente vai ver é o teorema de De Morgan. O teorema de De Morgan ele justifica o que eu estou falando aqui o tempo todo, de que a operação AND e OR são complementares, ou são complementos, uma complementa a outra, é o inverso da outra. Quando a gente tem um NOT dessa expressão inteira, x1 e x2, o NOT disso daqui vai ser o NOT x1 ou o NOT x2. Percebe que o NOT não está complementado. Aqui é como se fosse o NOT disso tudo, aqui é o NOT de cada parte. O que a gente tem que fazer então quando vê essa expressão? A gente faz o oposto do x1 e do x2 e troca a operação de AND para OR. A mesma coisa quando a gente tem a expressão inteira dentro do NOT. Aí a gente vai fazer o NOT do x1 e do x2 e vai trocar a operação de OR para AND. E como eu havia falado, as operações de AND e OR podem ter múltiplas entradas, então o De Morgan ele também pode ser aplicado da mesma maneira, trocando todas as operações e fazendo NOT de cada uma das variáveis na expressão, tanto para ANDs quanto para ORs. Agora vamos para um exemplo. Prove que o terceiro teorema da simplificação está correto, né? Se vocês quiserem pegar e pausar o vídeo e continuar depois, seria uma boa se vocês tentarem provar. Um detalhe é que a gente vai tentar usar manipulação algébrica. A gente vai tentar usar os teoremas da adição, multiplicação e comutação como verdadeiros para resolver o teorema da simplificação. Esses são teoremas mais simples, né? Adição, multiplicação e comutação. Vão ajudar a gente a resolver esse outro. Tá? Se quiserem parar de novo com essa dica, tentar resolver. Então, o terceiro teorema da simplificação é esse daqui, é essa linha. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos usar primeiro o teorema da distribuição número 2. O que ele diz? Que aqui a gente pode fazer x1 ou x1 barra e x1 ou x2. Aí nessa linha, o que a gente tem? x1 ou x1 barra. Se a gente pegar o teorema da adição número 4, a gente vai ver que isso daqui é igual a 1. Ele é sempre 1. Então vai ser 1e x1 ou x2. Mas aqui usando o teorema da multiplicação, a gente vê que 1e, uma variável, é o próprio valor da variável, que vai dar x1 ou x2. Então aí nisso a gente chega no resultado que a gente gostaria do terceiro teorema da simplificação. Agora, a partir desses teoremas que a gente viu e dos axiomas, a gente consegue então simplificar expressões mais complexas. Inclusive, no final da aula anterior, a gente viu um circuito um pouquinho mais complicado, né? Ele tinha algumas portas lógicas. E essas expressões são compostas, então, de diversas operações algébricas, vários ANDs, ORs e NOTs. Quando a gente simplifica essas expressões, o nosso objetivo é gerar circuitos como a gente viu no começo da aula, com menos portas lógicas e, consequentemente, mais rápidos, menores, mais econômicos. Agora aqui só uma nota antes de a gente ver como fazer simplificações, tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre precedência de operadores. Assim como na álgebra decimal que a gente viu na escola, existe uma ordem, uma precedência entre as operações. Se a gente vê, por exemplo, menos 3 vezes 4, o que vem primeiro é a negação. O menos não pode ser tirado do 3, a gente não pode trocar a ordem dessas operações, né? Em alguns casos pode dar certo, em outros casos não. Então, em primeiro lugar vem a negação, o segundo a multiplicação e o terceiro a soma. Na álgebra booleana a gente também adota essa ordem. O primeiro vem o NOT, depois o AND, depois o OR. Por que a gente diz isso de precedência? Porque quando a gente tem, por exemplo,
uma expressão que tem as duas operações, tanto o AND quanto o OR, qual é a ordem que a gente vai resolver, né? Se a gente tem uma expressão que a gente tiver aqui, ó, por exemplo, 2 mais 3 vezes 4, a gente tem que fazer primeiro a multiplicação para depois fazer a soma. A mesma coisa quando a gente tem o AND e o OR, como nessa expressão aqui, ó. A gente vê que a gente tem que fazer primeiro o AND e depois o OR. E se tiver um NOT ainda, ele vai vir antes dos dois, tá? Tem que sempre considerar o NOT. O que nós vamos fazer aqui? Em expressões algébricas, é muito fácil a gente errar essa precedência. Principalmente porque o AND e o OR são operações complementares. Desculpa, essas duas, né? Diferente da álgebra decimal, que a multiplicação e a soma não são complementares, eles são operações bem distintas. Então, sempre que possível, nós vamos usar parênteses. Todos os exemplos dessa aula a gente vai usar parênteses para não ter que resolver precedência de operação pela operação em si. A gente vai tentar o máximo possível evitar isso, tá bom? E lembre-se, ó, essa aqui é o mais importante da aula. A maioria dos erros nessa parte da matéria são de precedência, que ocorre pela aplicação de teoremas para simplificar expressões. Vai usar um teorema, vai simplificar a expressão de maneira errada porque não considerou a precedência de instruções, não usou parênteses corretamente, né? Então eu vou dar os exemplos aqui como uma boa política, uma boa maneira de fazer e de resolver esses problemas. Nós temos aqui 5 exemplos. Os 3 primeiros são o que a gente chama de very easy, né? Moleza. São exemplos muito fáceis de fazer. O segundo é normal. O terceiro é hard. O quarto é normal, né? O quinto é hard. E o sexto é o very hard, que a gente chama. Não se assustem se vocês acharem que não conseguem resolver, principalmente as duas últimas, porque a sugestão tem que fazer bastante exercício para resolver isso daqui, tá? Vocês não vão pegar o jeito de fazer as operações de resolver sem fazer bastante exercício. Nos livros que a gente tem na biblioteca ou até na internet, vocês podem pegar listas grandes disso. A gente também vai oferecer aqui umas listas de exercícios para vocês e nessa própria aula, no final dos slides, tem alguns exercícios para vocês testarem e treinarem, tá bom? Assim como a gente na escola demorou anos para aprender a fazer bem as operações de mais, vezes, e às vezes tem gente que vai até para o colegial, para a faculdade e não lembra de precedência de operações, por exemplo, aqui é a mesma dificuldade. Só que aqui a gente está vendo em uma aula, isso daqui para um curso já superior. Então vocês têm que treinar bastante, eu recomendo que façam bastante exercícios, tá? Para conseguir resolver esses problemas de maneira correta. Eu vou começar com o primeiro. Se vocês quiserem pausar o vídeo aqui, eu vou ir em toda a sequência aqui no vídeo da explicação. O primeiro exemplo é esse daqui, a gente tem essa expressão. Essa expressão, se a gente aplicar a comutação número 1 aqui, ó, a gente pode inverter essas duas variáveis de lugar. E aí a gente vai ter x1 e x2 é como se fosse uma variável que é a mesma que tem aqui dentro. Então a gente aplicando o teorema da adição 3, a gente chega que essa expressão aqui, um termo pode ser eliminado, nós vamos chegar nesse resultado. Exemplo, é very easy, né? Muito fácil esse daqui. Vamos para o segundo, que também é fácil, olha só. Aqui a gente vai aplicar a associação número 1 duas vezes. A gente tem x1 e x2 e x3, ou x1 e x3 e x2. A gente vai também fazer comutação depois, né? Vamos tirar o parênteses aqui, deixar tudo numa expressão só, os ANDs. Agora a gente vai fazer a comutação 1 nesses dois aqui, e a gente vê que eles são iguais. O que nós podemos fazer? Teorema da adição. Agora a gente pega, elimina esse daqui, vai ficar esse o resultado final. Então esses dois aqui são um bom exemplo para vocês verem como é que faz os próximos, tá? Se quiserem pausar de novo e continuar, podem fazer isso. Exercício número 3. O que a gente tem aqui? Ó? x1 e x2, ou x1 ou x2 e x2 ou x1. A gente faz primeiro a comutação desses dois e percebe que esses dois são iguais. Então a gente vai usar a multiplicação aqui. A gente pode eliminar um parênteses e vai ficar com isso daqui. Ó. Agora esse daqui, ó, essa operação OR,
com essa também podem ser usadas associação aqui. Aqui a gente pode que as três são a mesma operação. Vai ficar assim depois, a gente tira o parênteses. Agora a gente pode, a partir dessa linha, usar a adição para criar mais um termo. A gente vai fazer o inverso da adição 3, que é o caminho que normalmente a gente faria. A gente criou mais um termo e a gente faz uma comutação para jogar esse termo mais para frente. Agora a gente faz a simplificação número 1 duas vezes. Primeiro nesses dois termos aqui, a segunda nesses dois. A gente vê pela simplificação que x1 ou x1 e x2 é x1. E x2 ou x1 e x2 é x2. Note que ao pé da letra a gente teria que fazer mais uma comutação aqui, né? Mas aí vocês vão perceber também que a comutação e a associação, elas nem precisam muito ser explicadas, né? Principalmente a comutação. Porque só olhando a gente já consegue ver, né, que às vezes x1 ou x2 é igual a x2 ou x1. De repente a gente pode começar a meio que deixar implícito alguns passos. Obviamente que dependendo da dificuldade, do nível de dificuldade do exercício. O simples você tem que usar, porque é só isso mesmo que a gente vai fazer, como no exemplo 1 e 2. Mas daqui para frente, a gente vai um pouquinho mais direto, principalmente na comutação. Olha o exemplo 4 agora. A gente tem essa expressão aqui. Eu pintei de vermelho e de azul os termos que a gente vai usar, que a gente vai combinar, tá? Então, o primeiro passo aqui é simplificação duas vezes. A gente vai simplificar esse com esse e esse com esse. Como a gente vai usar essa simplificação aqui? Note que um termo que a gente vai usar é x1 e x3, x1 barra e x3 barra, vai ser como se fosse um termo, né, que está aqui também, e o outro é x2 barra com x2. Se vocês olharem, a gente tem um teorema desse com duas variáveis. O que acontece? O x2 some nesse caso. Vai ficar aqui. Mesma coisa aqui, ó. A gente vai pegar x1 e x3 barra nos dois. E o x2 ele aparece num sem a barra e num com. Então a gente vai eliminar o x2 daqui. A gente vai ter esse resultado. Agora nessa linha aqui a gente vai usar o simplificação de novo. Porque a gente tem a mesma simplificação, é a linha 3, 5 da simplificação. A gente tem x1 barra e x3 barra, e aqui x1 e x3 barra. O x3 barra está igual e o x1 está com e sem barra, então ele vai embora. Vai ficar x3 barra aqui. E finalmente, dessa para essa linha, a gente também tem a simplificação número 3, que é o x3 aparecendo dentro e uma outra variável com end. Aí a gente vai simplesmente eliminar o x3 aqui de dentro, esse vai ser o resultado. Tentem acompanhar a resolução olhando os teoremas que eu citei, tá? Para vocês seguirem, caso vocês estejam com dúvida. Agora esse exemplo aqui, que já é bem mais difícil. A gente vai aplicar no começo, aqui a gente tem uma barra, duas barras, três barras, uma em cima da outra, né? Toma cuidado, aqui a gente também tem três barras, e aqui a gente tem uma barra inteira, aqui a gente tem uma barra inteira. A gente vai aplicar primeiro duas vezes o De Morgan, nesse e nesse termo. O De Morgan, o que a gente faz? Se tem a barra em tudo, a gente põe a barra em cada um e troca, inverte a operação. Era OR, vira AND. Mesma coisa aqui, ó. Era OR, vira AND. A gente vai ter esse resultado. Aqui a gente não mexeu por enquanto. Aí, no segundo passo, nós vamos fazer o De Morgan duas vezes de novo e a associação. Olha só. Aqui a gente vai aplicar o De Morgan dessa barra aqui, ó. Dessa do meio. Aí vai negar esse cara, vai negar esse e trocar as operações. Mesma coisa com essa daqui, ó. De Morgan nega os três e troca as operações. E aí a gente vai fazer uma associação aqui, tá? Nesse último termo, a gente tem x1 barra e x1 e x3, os dois com barra também, né? Então a gente pode trocar a ordem e tirar esse parênteses, que é a mesma operação. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma associação desse termo grandão. Porque aqui são todos ends, então a gente vai poder colocar tudo numa coisa só. E a gente também vai poder aplicar aqui
o teorema da adição, porque esses dois elementos são iguais, então um deles pode sumir. A gente chega nisso. Dessa linha para essa é muito simples. Aqui a gente tem x2 e x2 barra. Pelo teorema da multiplicação, isso daqui é zero. Mesma coisa para x3 e x3 barra. E quando a gente tem 0 e alguma coisa, o resultado é zero. Então, aplicando duas vezes uma multiplicação, um para dizer que isso daqui ou isso é zero, e depois fazendo um AND com o resto, isso aqui tudo some. Vai ficar só o x3 barra. E esse daqui copia para cá. Finalmente, a gente vai fazer o último passo, que é a simplificação número 1, que é quando aparece um termo, o mesmo termo dentro e fora com o OR, e por dentro é uma operação AND. Fica só o x3. Então isso daqui tudo resumiu em x3 barra, né? Note que, olha o tamanho do circuito que ia ser isso daqui, o que a gente pode fazer com uma porta lógica, nenhuma porta lógica, só um sinal passando direto. Agora o mais difícil, né? A gente vai fazer esse daqui por passos e vai ser bem diferente, bem devagar, que eu vou considerar com vocês, tá? Primeira coisa, a gente vai pegar esse termo e esse. E a gente pode usar aqui a simplificação. Usando a simplificação, a gente consegue remover esse termo inteiro aqui, porque eles aparecem dentro e fora. O restante aqui dentro a gente não vai mexer nesse pedaço até aqui. E esse termo aqui ele vai ser reduzido a isso. Como a gente fez isso daí? Esse daqui fica aqui. Esse daqui a gente faz uma cópia dele, né? Vai ficar x3 barra aqui com outro OR, e vai fazer a comutação. Aí x3, ou essa expressão que tem o próprio x3 aqui dentro, isso aqui pode ir embora. Vai ficar só o x3, com essa barra aqui de cima que vai para ele. E de novo, x3, ou esse termo que tem o x3 aqui dentro, vai também embora esse cara. Aí vai ficar o x3 da combinação com esse e o x3 da combinação com esse. Com essa barra aqui de cima. A gente vai ter esse resultado. Próximo passo, a gente vai usar o teorema da adição só, para a gente remover esse cara aqui que está duplicado. É isso por enquanto. Daqui para cá, a gente vai fazer o De Morgan no primeiro termo. A gente vai sumir com essa barrinha aqui, ó, grande. Então a gente vai pegar aqui, nega tudo, né? Nega o x2, troca a operação, nega o x4, troca a operação, e aqui dentro a barrinha inteira vem aqui para dentro, nesse termo inteiro. Aqui a gente ainda não aplicou para os internos, né? Essa aplicação nós vamos fazer no próximo passo. Então a gente vai fazer De Morgan de novo e chega aqui nesse resultado aqui, né? x1 barra ou x3 barra. Daqui para cá nós vamos fazer só uma associação. Por quê? Porque esse AND aqui está fazendo uma operação com vários ANDs aqui dentro. Então a gente pode tirar esse parênteses. Isso aqui tudo vai ficar um AND só, com essas todas as operações. Depois a gente vai fazer a comutação duas vezes. A gente vai pegar esse termo aqui e vai jogar para frente, invertendo x2, x1, x3. Vai pegar o x4 e x1 vai passar para cá. E isso aqui vai continuar igual. Só fizemos as comutações aqui e associações, né? Na verdade, comutações. Agora, desse passo daqui para cá, a gente tem que esses dois termos, o x2 aparece dentro deles, ou seja, a gente pode jogar esse cara fora. Dessa linha para cá vai ficar o x4, x1, x3, x2, x3, isso daqui mantém também. Beleza, agora aqui a gente pode fazer uma distribuição. A gente pode pegar o x2 barra x4 e fazer o AND com x1 barra e o AND com x3 barra. Vai ficar assim aqui dentro. O resto a gente mantém. Dessa linha para essa, nós temos que agora esses três termos ficaram num OR só. Eles teriam um parênteses aqui, mas a gente já usa associação. Esse com esse, eles têm o mesmo termo dentro com mais o x4. Então, esse termo pode ir embora. Vem esse daqui por simplificação. Agora, nessa linha aqui, a gente vai passar aqui o De Morgan, ou seja, a gente vai inverter e vai fazer uma comutação desses dois termos.
Então isso daqui vai negar, trocar a operação e vem para cá, de AND para OR. Mesma coisa aqui, de AND para OR joga para cá. E a gente tem tudo isso daqui. Aqui a gente pode fazer uma associação de novo, tirar esse parênteses, porque aqui é tudo AND por fora. E a gente vai chegar nessa operação com uma comutação também. Agora daqui para cá, nós vemos que x1 ou x2 aparece nesses dois termos, então esse termo pode ir embora. E aí, finalmente, desses dois aqui, a gente pode fazer o inverso da distribuição, né? Que a gente vai pegar o x2 e como se fosse colocar em evidência o x2. Vai ficar x2 ou x1 e x3. E esse é o resultado desse exemplo. Vamos ver alguns erros, então, comuns, antes de eu passar para vocês os exercícios, que isso daqui ajuda bastante a vocês entenderem algumas ideias que às vezes passam despercebidas. E vocês vão pegar bem melhor quando fizer mais exercícios. Isso aqui é correto, olha só. A gente tem x1, ou x2, ou x3, e aqui também tem x1, ou x2, ou x3 barra. E a gente vai fazer uma associação. Depois a gente pode usar a simplificação número 6, que vai simplesmente remover o x3 daqui. Isso está correto. Isso aqui não está correto, está errado. A gente tem x1 ou x2 ou x3, x1 ou x2 barra ou x3 barra. A gente faz uma associação, isso daqui uma pessoa poderia fazer, né? Colocando x2 barra ou x3 barra e aqui x2 ou x3. E aí, como esse daqui ele aparece igual e os outros dois complementados, a gente joga fora esses dois aqui e vai ficar o x1. Tenta pausar o vídeo e ver o motivo pelo qual isso daqui está errado. Então, por que isso aqui está certo primeiro? Se a gente definir x4 como sendo x1 ou x2, a gente vai ter que a expressão inicial vai ser igual a isso daqui. E aí o x4 ele é igual, o x3 é oposto, a gente pode aplicar a simplificação 6 diretamente, vai ficar x4. Agora, por que isso está errado? Ele foi devido a um uso errado do De Morgan. Se a gente usar x5 igual a x2 ou x3 e substituir x2 ou x3 aqui por x5, quem é x5 barra? É x2 barra ou x3 barra? Não. Esse passo aqui que está errado, daqui para cá. Porque o x5 barra, na verdade, é x2 ou x3, tudo com a barra. Ou seja, ele é igual a x2 barra e x3 barra. Não x2 barra ou x3 barra. São bem diferentes. Então, uma dica aqui para vocês não caírem nesse erro é: simplifica sempre uma variável de cada vez. Se vocês forem tirar a variável que está aparecendo ela e a dela complementada ou oposta, você pode remover. Se tem duas, cuidado, porque a operação aqui também precisa ser complementada para você eliminar dois ao mesmo tempo. Isso não funciona. Esse é um erro aqui que os alunos cometem bastante. Outro erro, olha só. x1 ou x1 e x2, a gente vai aplicar o teorema da adição aqui e a gente vai chegar, porque x1 ou x1 é o próprio x1. Chega em x1 e x2. Pausa o vídeo e vê se vocês conseguem achar o problema. O problema aqui é a precedência da operação AND sobre a OR. A resposta correta seria isso daqui, ó. Olha o parênteses que eu falei para vocês, por que ele é importante. Coloca o parênteses. Se você colocar o parênteses aqui, você não pode fazer essa operação antes dessa. Então, por isso que eu evito não colocar parênteses, mesmo se a gente sabe a ordem que as operações são feitas. Então aqui a gente vai ter x1 e x2 ou x1. E pelo teorema da simplificação 1, isso daqui é igual a x1, que é bem diferente de x1 e x2. Outro erro aqui, ó. O aluno pensa assim, né? Vamos simplificar isso. A gente vai pegar x1e, x1 ou x2, isso aqui é igual a x1 pela simplificação. A gente pega e simplifica o x1 com o x1 ou x2. Conseguem ver o problema aqui? Se quiser pensar, pausa o vídeo. Então, de novo, é a precedência, tá? A resposta correta, colocando parênteses, a gente vê claramente, olha só. x1 é x1 ou x2.
a gente consegue simplificar aqui e esse ou vem para cá. Então aqui o resultado correto é x1 ou x2 e não x1. Então a conclusão dessa aula é, nós vimos os axiomas da álgebra booleana, teoremas de uma e duas variáveis, como simplificar as expressões algébricas. Isso aqui tem que treinar muito, usando os teoremas. E na próxima aula nós vamos usar esses conceitos para simplificar circuitos digitais. Então aguardem que a gente vai seguir nessa matéria. Tem alguns exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Eu recomendo fortemente que façam esses. São poucos, eu vou passar ainda a lista para vocês fazerem mais alguns.